Prontinho. Olá, pessoal, boa tarde, novamente a todos. Eu sou o Will, alguns de vocês já me conhecem, a gente se fala aí no grupo. E hoje eu vou ter o prazer de estar com vocês, passando essa revisão de sistema digestório. Serão as aulas 1, 2 e 3, e as aulas 4 e 5 vão ficar para a próxima semana, tá? Então, a gente está iniciando aí 17h33. Não foi fácil, pessoal, fazer um resumo de quase 100 slides da professora Letícia para poder passar em 1 hora. Mas vamos lá. O que eu vou pedir para vocês, para a gente não perder tempo, se vocês tiverem alguma dúvida, ao invés de jogar aqui a dúvida ou interromper, porque 1 hora é muito pouco, vão colocando lá no nosso grupo do WhatsApp, que aí a gente vai conseguir responder um a um, tá bom? Se vocês tiverem alguma dúvida. Perfeito? Então, vamos lá. Aproveitando, né, hoje, 9 de setembro, dia do veterinário. Então, parabéns a todos nós que escolhemos estar cursando, né, para ter essa profissão linda. Parabéns, professora Letícia. Apesar de você ter dito que eu não te dei os parabéns, mas já te dei os parabéns. Parabéns, Pro. Deu nada. Obrigada, amores. E parabéns para nós, né? Isso. Que em breve seremos colegas de profissão também. Se Deus quiser. Né? Então, vamos lá, pessoal, para a gente não perder o tempo. Obrigado por vocês que se inscreveram e estão aqui. Vocês vão contribuir muito com o meu aprendizado e meu crescimento, tenho certeza disso. Tá bom? Vamos lá. Então, a primeira parte aqui, apresentando para vocês o nosso lindo sistema digestório, que compõe aí o boca, estômago, intestino, pâncreas, fígado, e a gente vai ver as particularidades dele no decorrer. Outra coisa, se vocês ouvirem papagaio, cachorro, a tia, tá bom? Peço desculpas desde já, que a minha casa aqui é um pouquinho cheia de bastante bichinho. Às vezes ele fala junto comigo. Então, o sistema digestivo, né, o sistema digestório, ele divide-se em duas partes: trato gastrointestinal, ou canal alimentar, e as glândulas acessórias digestórias principais, tá? No trato gastrointestinal, ele fornece os nutrientes, eletrólitos, águas, e tudo através de 5 funções: através da motilidade, da secreção, da digestão, da absorção e do armazenamento. E as glândulas acessórias, que eu já falei e vocês já conhecem, é o fígado e o pâncreas, que auxiliam aí na nossa digestão. Então, conhecendo um pouquinho dele, é uma estrutura tubular que vai da boca até o ânus, possui 4 camadas principais: mucosa, submucosa, 2 camadas musculares e a camada serosa. Então, aqui no slide, eu coloquei o desenho e fui enumerando para a gente poder encontrar. Então, aí, ó, na mucosa, tem as células epiteliais, enterócitos, células endócrinas, entre outros, é o número 1. Então, eu vou circular aqui para vocês. Tá? Aí tem a interna circular espessa, aqui dentro. Aí temos a lâmina própria, que é o 2, está circulado aqui. A mucosa muscular, que é o 3. Cadê meu mouse? A submucosa, que é o 4. 2 camadas musculares, uma camada interna circular espessa, que é o número 6. Cadê o número 6? Aqui. Essa daqui. Temos a outra externa longitudinal, que é a fina. E a camada serosa, que é esta 9, a última. Os sistemas de controle das funções do sistema gastrointestinal, eles são divididos em sistemas intrínsecos e sistemas extrínsecos. Então, aqui, para gravar bastante, eu sempre fiz in e ex. In de interno, ex de externo. Então, só para vocês já ir gravando aí. Então, falando dos sistemas localizados na parede do trato gastrointestinal, sistemas intrínsecos na parede do gastrointestinal, dentro do lúmen, então temos os nervos,
que vão ser do sistema nervoso entérico, o SNE, que mais para frente eu vou falar um pouquinho deles, e os sistemas e as secreções endócrinas, que são a secretina, gastrina, que eu também vou falar mais para frente, tá bom? E o extrínseco, que também aí tem os nervos vagos e esplênicos, que vocês vão ver a seguir, e as secreções endócrinas, que tem a aldosterona, que é um hormônio, mas ela também tem uma particularidade que a gente vai ver bem claro a seguir. Falando das secreções, tem esse desenho que ele mostra bem para a gente como a gente pode gravar a questão das secreções. As secreções, elas são regulatórias e não digestórias, ou seja, elas não caem dentro do lúmen, do trato gastrointestinal, não secretam no lúmen. Endócrinas, eu vou circular aqui para vocês terem essa visão. Endócrinas são depositadas próximos aos vasos sanguíneos, então são essas daqui. Temos as parácrinas, que são peptídeos secretados de células com difusão subsequente através do espaço intersticial. Então, aqui mostra sendo secretado e passando de uma para outra. As autócrinas de determinadas células modificam ou regulam a função da mesma célula. Então, aqui a gente tem aqui do lado autócrinas, pode ver que ela só faz a comunicação entre ela mesma. E as neurócrinas, que refere-se à secreção por neurônios entéricos, que atuam nas células musculares, glândulas ou vasos sanguíneos próximos. E a gente tem um desenho aqui do neurônio aqui em cima. Então, o sistema nervoso entérico, o SNE, é um componente do sistema nervoso autônomo, juntamente com os sistemas simpático e parasimpático. Controla a maior parte das funções gastrointestinais, independente do sistema nervoso central. Então, a gente tem aí os neurônios entéricos, eles são sensoriais aferentes, relembrando aferente mandando e eferente voltando. Interneurônios e neurônios motores são eferentes, aí que eles voltam com a resposta. Estimulantes ou inibitórios. E os mecanorreceptores, que monitoram a toda a parede visceral, e quimiorreceptores na mucosa, as condições químicas do lúmen intestinal, tá certo? Então, aqui, esse desenho que a gente tem mostra, através de um corte, todas as camadas que nós temos. Então, nós temos as camadas e os plexos, aonde estão ligadas cada um dos sistemas nervoso entérico, que estão nos plexos. Aí a gente tem as divisões aqui, que meu mouse está falhando um pouquinho. Tá, então aqui a gente tem a mucosa, depois a gente tem o plexo mucoso, depois a gente tem a mucosa muscular. Esse só é um outro corte do desenho que a gente já viu lá atrás, tá? Aí tem o plexo submucoso, tem o plexo muscular profundo, tem o plexo, aliás, tem o músculo circular e tem o plexo terciário, plexo mientérico, músculo longitudinal e as células principais. Então, vocês sabem a diferença do músculo circular, né? Ele está em torno de todo o sistema gastrointestinal, diferente do longitudinal, certo? Falando agora dos hormônios gastrointestinais. Então, nós temos aí os neurônios entéricos, que liberam suas moléculas neurotransmissoras, neuromoduladoras, que são substâncias neurócrina, a partir de vesículas localizadas em tumefações chamadas varicosidades, que vocês podem ver. Uma pena não conseguir apontar, né? Mas tudo bem. Tá vendo aqui as varicosidades? É acima das tumefações, localizadas nas ramificações do axônio. Atuam em músculos lisos ou células glandulares próximas. Vantagem da varicosidade é que ativam uma área maior, mais ampla nas proximidades do axônio.
Se não fossem essas varicosidades, a ação seria local. E tendo essas varicosidades, elas conseguem atingir uma área maior do sistema gastrointestinal. Os hormônios gastrointestinais. Tem dois tipos de neurônios entéricos, né? Nós temos o neurônio do tipo S, que é S de simpático, que vocês vão poder verificar a seguir também que o potencial de ação dele é rápido, milissegundos, e os neurônios AH, que para uma longa fase após hiperpolarização, potencial de ação mais duradouro, que levam segundos. Isso a gente vai conseguir ver bem no intestino, tá? Tem as classificações por conteúdo químico. Então, nós temos os neurônios colinérgicos, que contêm o neurotransmissor acetilcolina, e geralmente estimulam as atividades viscerais. E temos os neurônios adrenérgicos, que contêm adrenalina, a epinefrina, que geralmente eles inibem as atividades viscerais. Para ser hormônio... desculpa. Esse daqui, hormônios gastro... É a próxima, que já estou me confundindo. Eu treinei tanto para falar com vocês que eu já estou me confundindo. Hormônios gastrointestinais, classificação por função. Então, vamos classificar aí pelas funções. Os neurônios excitatórios, eles causam aumento na secreção se enervam uma glândula. E causam contração muscular se enervam um músculo. Esses são os excitatórios. Tem os neurônios inibitórios, que causam a diminuição da secreção ou relaxamento muscular. Temos os neurônios sensoriais, que detectam o pH luminal, a pressão e a temperatura na parede intestinal. E por último, nós temos os neurônios motores, que inervam os músculos e os esfíncteres, que causam a contração ou relaxamento. Aqui nós temos algumas das funções e os seus hormônios. Eu não vou focar muito nos hormônios, tá? Para a gente poder ir um pouquinho mais rápido. Depois a gente consegue destrinchar isso melhor, dando uma olhadinha nos hormônios. Então, o sistema de controle hormonal intrínseco do trato gastrointestinal. Ele possui células especializadas dispersas entre as células epiteliais, e elas são chamadas de enterócitos, enterocromafins e endócrinos. Os enterócitos, eles possuem função absorvente. Já os enterocromafins, eles possuem função secretória, secretam peptídeos ou hormônios que auxiliam a regular a motilidade visceral, a digestão de alimentos e a absorção de nutrientes. Secreta também a serotonina, molécula reguladora da motilidade visceral, e secreta também a colecistocinina, que é o CCK, que causa a contração da vesícula biliar. As endócrinas, cada célula secreta apenas um tipo de hormônio ou molécula regulatória. São distinguidas como as células I, para a produção de CCK, e as células G, para a produção de gastrina. A seguir, a gente também vai ver aí sobre as produções do CCK e da gastrina. Então, para um peptídeo intestinal, seja chamado de hormônio, ele precisa atender essas 5 características. Tá? Ele deve ser secretado por uma célula no trato gastrointestinal e deve atuar sobre uma célula. 2. O veículo que transporta os hormônios intestinais da célula secretora à célula-alvo deve ser o sangue. Eu me lembro bem, eu não sei se a professora Letícia fez com vocês, ela perguntou, Williams, para ser para ser um hormônio, o que precisa? Aí ela tinha acabado de dar aula, já tinha esquecido, mas tudo bem. Aí levei uma bronquinha em aula, então eu não esqueci mais. Que para ser um hormônio tem que ser transportado através da rota sanguínea. E a liberação, 3, a liberação de hormônios intestinais deve ser estimulada pelo alimento. 4, não é necessário que os hormônios intestinais sejam secretados sob controle neural. E 5, uma forma sintética do hormônio, que, por exemplo, pode ser sintetizado por uma empresa farmacêutica que deve ser capaz de mimetizar as ações do hormônio natural. Então, para ser considerado hormônio, ele tem que atender essas 5 características. Peptídeos intestinais que atendem a critérios considerados hormônios são
a secretina, a gastrina, a colecistocinina, o polipeptídeo inibidor gástrico, que ele pode ser conhecido também como peptídeo insulinotrópico dependente de glicose, o PIG, e a motilina. Aí tem uma informação bacana que eu deixei aqui embaixo para a gente gravar. Se o peptídeo intestinal não atender os critérios, ele mantém a referência de peptídeo intestinal. Todos os hormônios intestinais também são considerados peptídeos intestinais, mas nem todos os peptídeos intestinais são hormônios intestinais, por conta que podem não atender a essas características. Aí que os hormônios gastrointestinais. Aí tinha esse exemplo da professora Letícia, que eu aproveitei aqui também, mostrando aí onde está a maior parte de secretina no nosso sistema digestório, de gastrina, de CCK, de PIG e de motilina. E aonde que eles têm ação, nessa tabelinha abaixo. Depois que acabar a nossa revisão, eu vou compartilhar com vocês esse resuminho, aí vocês podem ser mais específicos na questão das funções e ações dos hormônios. Bom? Sistema imune do aparelho gastrointestinal. A maior parte das células imunes do corpo está na mucosa visceral. Elas defendem o ambiente gastrointestinal de duas formas. Pessoal, eu antes de começar aqui, eu pensei, eu vou falar para eles, cada coisa que a gente estiver vendo aqui, tentem pensar e visualizar na vida de vocês o que vocês já passaram, ou o que vocês já têm de conhecimento. Um exemplo aqui, quando eu falo, a maior parte das células imunes do corpo está na mucosa visceral. Eles defendem o ambiente gastrointestinal de duas formas. Por que que a maior parte das nossas células imunes do corpo, elas estão no sistema gastrointestinal? Porque é um local sujo, é um tubo sujo. Então, ela tem que realmente estar bem preparada para defender o nosso corpo. Então, por isso que a maior parte dela está disposta no tubo gastrointestinal, no sistema, né? Então, vamos lá. Primeiro, elas respondem a estimulação similar a quaisquer outras células imunes no corpo, incluindo a criação de memória antigênica. Eu não sei se vocês também já tiveram aula de imunologia, mas a memória antigênica ela é muito importante para o nosso corpo, porque ela vai ficar aí, principalmente no trato gastrointestinal, né? Que a gente depende dele desde que a gente nasceu. A gente tem contato com as primeiras bactérias, os primeiros patógenos desde o início. Neutralização e a síntese de anticorpos e recrutamento de células exterminadoras. São os serial killers, que eu adoro esse nome. Não sei por quê. Segundo, reagem secretando os mediadores inflamatórios, como as prostaglandinas, histaminas e citocinas, que interagem diretamente com as células endócrinas e parácrinas do sistema nervoso entérico e trato gastrointestinal. Essa interação ela modula todas as funções viscerais, como a motilidade e a secreção. Se tiver qualquer problema na questão imune, ou o nosso sistema, geralmente, né, o nosso sistema imunológico, ele vai colocar para fora o mais rápido possível. A gente vai ver aqui mais para frente. Quando alimentos prejudiciais ou toxinas entram no trato gastrointestinal, as células imunes começam a secretar prostaglandinas, citocinas e outros mediadores imunes, que interagem com o sistema nervoso entérico, sistemas endócrinos e parácrinos, para provocar aumento da secreção de fluido, diluição da toxina e motilidade aumentada para expulsar através das fezes o material nocivo. Então, quando a gente está com aquela grande dor de barriga, né, o nosso sistema imune do aparelho gastrointestinal trabalhando para mandar para fora quanto antes aquela toxina ou aquilo que está nos fazendo mal. Sistema de controle neural extrínseco do trato gastrointestinal. Então, fora, extrínseco. Nervo vago. São dois ramos principais, o vago esquerdo e o vago direito. O vago esquerdo estão dentro de nervos celíacos e gástricos, e os direitos estão dentro de nervos hepáticos, gástricos
direito e nervo celíaco acessório. Deixa eu só ver. Acho que eu esqueci de colocar bem a fotinha que eu tinha separado para que mostra o nervo vago se dividindo tanto do lado esquerdo e do lado direito. Mas eu coloco e mando para vocês. O nervo esplênico, esplâncnico, desculpa, gente, trava-língua aqui. Fornece ao trato gastrointestinal inervações eferentes, né, recebendo, simpáticas, e inervações aferentes vertebrais. As secreções neurócrinas simpáticas são inibidores naturais. Os nervos esplâncnicos, carregando aferentes vertebrais e viscerais, são distribuídos na mucosa, músculos, serosa e mesentério do trato gastrointestinal. Carregam sinais para o sistema nervoso central em relação à presença de condições patológicas no trato gastrointestinal, como a dor, a inflamação, entre outros. Aldosterona. Como eu tinha dito para vocês, ela tem uma particularidade aqui. Então, é um hormônio secretado fora do trato gastrointestinal, que participa do controle de algumas funções dele. O hormônio é um hormônio esteroide, mineralocorticoide, que é secretado pela secção da zona glomerulosa exterior do córtex adrenal, seguido para a estimulação da dieta com baixo teor de sal hipossódica. A principal função dela é agir nos túbulos contorcidos distais do ducto coletor do rim, causando a secreção do potássio e a reabsorção do sódio e da água, com aumento da frequência da pressão sanguínea. Então, essa particularidade, ela é produzida fora do sistema gastrointestinal. E ela tem uma atuação... Deixa eu só dar um adendo. Sim. Desculpa, Will. Todas as vezes, vocês não podem esquecer, todas as vezes que a gente tem a reabsorção de uma molécula de sódio, a gente tem junto uma reabsorção, desculpem, de uma molécula de água. A mesma coisa serve para a glicose, beleza? Então, todas as vezes que vocês ouvirem reabsorção de sódio, saibam que vem junto água. Se o sódio está voltando para o sangue, quer dizer que tem água voltando para o sangue, com o intuito de... Agora o Will fala. Vai aí. Desculpa, Will. Aí. Então, continuando aqui, os padrões de motilidade do trato gastrointestinal e as suas funções. Tá? Então, a primeira função é proporcionar o alimento de um segmento para o próximo, depois reter a ingesta em um determinado segmento para digestão e absorção ou armazenamento, quebrar fisicamente o material alimentar e misturá-lo com as secreções digestivas e circular a ingesta para que todas as porções entrem em contato com as superfícies absorvíveis. O movimento da parede do trato digestório é chamado de motilidade, que pode ser de natureza propulsória ou retentiva, ou as duas ao mesmo tempo. O tempo que leva para o material passar de uma porção até a outra é chamado de trânsito. Então, quando a gente come alguma coisa, até a gente digerir lá atrás, mandar embora, é o tempo de trânsito. Agora começa a ficar um pouquinho mais pesado, tá, pessoal? Porque eu não consegui resumir tanto, porque senão ia tirar muita coisa e a gente não ia entender se eu resumisse tanto, tá? Então, agora a gente falando das ondas lentas de despolarização elétrica. A gente sabe, né, que o nosso trato gastrointestinal, ele tem dois músculos, né, o longitudinal e o circular. E como que os músculos, eles funcionam com o estímulo? Através de um potencial de ação. Então, a gente vai falar agora das ondas lentas de despolarização elétrica. Então, a atividade elétrica se origina de células do músculo liso e especializado, referidas como células intersticiais de Cajal, a SIC. Propriedades elétricas que geram ondas espontaneamente ondulantes de despolimerização parcial sobre todo o músculo liso intestinal. As SICs, elas formam uma treliça, né, sobre todo o sistema, de interconexão de células que circundam a camada do músculo
circular e o longitudinal por toda a extensão do gastrointestinal. Essas células elas são muito semelhantes às células de Purkinje do coração. Isso também é bem bacana de a gente fazer essa associação. Eles já tiveram, né, professora, a parte do cardíaca, né, no outro semestre, né? São ligados entre si com as células da massa do músculo liso geral e permite o fluxo de íons entre elas. O movimento iônico resultante leva à propagação das ondas parciais e à despolarização de membrana celular. Dentro da SIC, permanecem as flutuações nas concentrações intracelulares do cálcio, responsável pelas alterações espontâneas na polarização e da membrana. Aqui a gente tem só um exemplo. É outra. É aqui mesmo. Aqui no exemplo a gente consegue ver, né, da região oral para a boral e as ondinhas lentas aí mostrando a polarização. Em circunstâncias normais, no trato gastrointestinal, as alterações no potencial de membrana, elas iniciam na porção proximal, né, proximal oral, do duodeno, e são propagadas para longe da boca, ao longo da extensão do intestino delgado, a boral. Essas ondas de movimentos a boral de despolarização parcial são chamadas de ondas lentas ou ritmo elétrico básico do intestino. Esse não é um padrão e a gente vai ver a seguir, tá? Esse daqui, como disse, não é um padrão e tem um determinado ponto do sistema gastrointestinal, ela também volta à oral, para poder fazer a mistura. Quando as ondas lentas atingem as células sensibilizadas do músculo liso, acionam um potencial de ação que resultam na contração. As células do músculo liso, do gastrointestinal, como as células musculares, elas contraem-se em associação dos potenciais de ação ou do pulso. Esses potenciais são caracterizados pela despolarização completa da membrana por um curto período de tempo, em contraste com todas as ondas lentas, as quais são caracterizadas por despolarização incompleta. Aqui a gente pode ver também as ondas lentas sem o potencial de ação e a onda lenta com o potencial de ação. Eu estou apontando, gente, porque o meu mouse não está funcionando, desculpa, tá? Toda hora que eu paro aqui para poder eu perco o tempo. Quando as ondas lentas elas passam sobre uma área de músculo liso e os potenciais de ação são sobrepostos às ondas lentas, o músculo do gastrointestinal ele se contrai. O controle da coordenação da atividade do músculo liso são alcançados pela influência na probabilidade de que os potenciais de ação serão sobrepostos às ondas lentas. O que isso quer dizer, gente? As ondas lentas quer dizer que o nosso sistema gastrointestinal está constantemente nas ondas lentas, mas quando vem um impulso mais forte, ele é sobreposto. E quando vem esse impulso mais forte? É quando a gente está se alimentando. Então, a motilidade coordenada. Aí, quando eu peço para a gente pensar, né? Quando a gente começa a comer, quando a gente pensa em comer, até a hora que a gente vai no banheiro. Então, vamos lá. Para ingerir os alimentos, os animais quadrúpedes, eles precisam inicialmente aprendê-lo com os lábios, dentes ou língua. Em todos os animais domésticos, entretanto, a apreensão é um processo altamente coordenado que envolve o controle direto pelo sistema nervoso central. Permite aos lábios, língua, boca, faringe aprenderem o alimento e proporcioná-lo para o gastrointestinal. Como? O nervo facial, o nervo glossofaríngeo, o ramo motor do nervo trigêmeo, que controla os músculos de pressão. Isso tudo facial. A mastigação ela envolve as ações das mandíbulas, da língua, bochechas e a primeira ação da digestão. Ela serve para quebrar as partículas de alimentos em um tamanho que passe para o esôfago. Ela umedece, lubrifica e o alimento para misturá-lo minuciosamente com a saliva. A deglutição, ou o ato de engolir, ela envolve estágios voluntários e involuntários e ocorre após o alimento ter sido bem mastigado. Todo mundo já tentou engolir algo que não mastigou bem e não saiu muito feliz, né?
ou regurgitou, ou ficou sentindo ali durante algum tempo. Na fase voluntária de deglutição, o alimento é moldado em um bolo através da língua e é empurrado para a faringe. As terminações nervosas sensoriais, elas detectam a sua presença e iniciam uma parte involuntária do reflexo da deglutição. A principal função fisiológica da faringe é assegurar que o ar, e apenas o ar, entre no trato respiratório, e que a comida e a água, e apenas comida e água, entrem no trato digestório. Ela que faz essa separação. A porção involuntária do reflexo de deglutição é a ação que direciona o alimento para o sistema digestório e para longe das vias aéreas superiores. Falando da motilidade do esôfago, que impede o alimento da faringe até o estômago. Grande parte da parede muscular do esôfago é composta pelas fibras do músculo esqueleto estriado. A maioria dos animais domésticos, toda a extensão da musculatura esofágica é estriada. Então, a gente, só relembrando lá, estriado, a gente geralmente tem o controle, e o liso a gente não tem o controle. Então, em equídeos, primatas, gatos, entretanto, a porção do esôfago distal é composta de um músculo liso. E o esôfago ele é constituído por um esfíncter superior, que fica aqui na região do cricofaríngeo, o corpo e o esfíncter inferior, que fica próximo, não é piloro, eu esqueci agora, gente. Me desculpa, professora, me lembre, por favor. O esfíncter inferior. É a cárdia. A cárdia, o superior isso. Cárdia é entre o esôfago e o estômago, chama-se cárdia. E o pilório é entre o inferior. estômago e o intestino delgado, o duodeno. Obrigado, professor. Durante a deglutição, o músculo cricofaríngeo ele relaxa e a laringe é tracionada para frente, para não ter o problema de entrar o alimento ou a água no sistema respiratório. Sem deglutir, o músculo comprime a extremidade do esôfago contra a cartilagem da laringe, fechando bem a abertura esofágica superior. O corpo do esôfago ele serve como um canal transferindo o alimento da faringe até o estômago, através de movimentos pulsáteis peristálticos. Um anel de constrição que se move na parede do esôfago se inicia na extremidade cranial e progride em direção ao estômago, que é justamente isso que eu falei, vai do esfíncter superior até o esfíncter inferior, que é na cárdia. Durante a deglutição, o esfíncter esofágico superior ele relaxa, enquanto a faringe ela constringe, e o alimento é empurrado para a porção superior do corpo esofágico. E a onda peristáltica, ela impele o material em direção ao estômago. Se o esôfago não for limpo de material alimentar pela onda peristáltica primária, são geradas ondas peristálticas secundárias. Quando a deglutição não está ocorrendo, o corpo do esôfago ele fica relaxado, mas os esfíncteres superiores e inferiores eles permanecem constantemente constritos. Então, função do estômago. Ele servir o alimento ao intestino delgado, né? O estômago ele serve tanto como recipiente de armazenamento para controlar a velocidade de aporte do alimento ao intestino delgado, como moedor. Uma peneira que reduzem o tamanho das partículas de alimento e as libera apenas quando estão quebradas a uma consistência compatível com a digestão do intestino delgado. Tem que ser minúsculo as porções para poderem entrar no intestino delgado. Existem exceções, a gente vai ver aqui também. O estômago ele é dividido em duas regiões fisiológicas. A região proximal, que é na extremidade esofágica do estômago, que tem uma função de armazenamento, retendo o alimento enquanto estes espera entrar eventualmente no intestino delgado, e tem a região distal, que apresenta uma função de moedor e peneira, quebrando os pedaços sólidos de alimento em particularidades pequenas, o suficiente para a digestão no intestino delgado. Estômago proximal e distal. Na porção do proximal do estômago,
A principal atividade muscular é de contração, de natureza fraca e contínua. O principal reflexo muscular é o relaxamento adaptativo. Seria o relaxamento adaptativo. Ele está relaxado e a gente vai lá e come uma pratada. Então, ele tem essa função de se adaptar à quantidade de alimento que a gente consegue ingerir. Ele tende a moldar a parede gástrica aos seus conteúdos como uma área de estoque e fornecem uma propulsão suave do material para o estômago distal. Devido a esse relaxamento, o estômago pode se dilatar para aceitar grandes quantidades de alimento, sem um aumento de pressão intraluminal. Então, ele não tem a pressão, ele aceita, ele se adapta de acordo com o que a gente estiver ingerindo. Na porção distal, conhecido como antro e no piloro, que eu me confundi agora há pouco, a junção é semelhante a um esfíncter entre o estômago e o duodeno. Há uma intensa atividade de ondas lentas e as contrações musculares estão presentes com frequência. As ondas fortes de peristaltismo iniciam-se próximo à metade do estômago e migram com as ondas lentas em direção ao piloro. E como o professor explicou aí para a gente, é o esfíncter próximo ali entre o estômago e o intestino. Quando as ondas peristálticas chegam próximo ao piloro, este se constringe, bloqueando a saída gástrica, exceto das partículas pequenas. Se já foi feito todo o processo de trituração, vai conseguir passar, mas se ainda tiver alguma partícula grande, não consegue, ela continua ali no estômago até ser totalmente triturada. As ações peristálticas da parede do estômago distal servem não apenas para propelir o alimento, mas também, e talvez a mais importante, para triturar e misturar o alimento. Então, ela vai ficar indo e voltando ali até que ela tenha um tamanho adequado para passar pelo piloro. Esvaziamento gástrico. A velocidade de esvaziamento gástrico ela precisa ser compatível com a velocidade de digestão e absorção do intestino delgado. Entre as refeições, o estômago é depurado de materiais indigestos. Então, vamos lá. Então, materiais ingeridos como ossos, corpos estranhos que não são digeríveis, não podem ser reduzidos a partículas menores de que 2 milímetros de diâmetro e ficam lá dentro do estômago. 2 milímetros de diâmetro é o que consegue passar lá para o intestino. Para limpar o estômago, ocorre um tipo especial de motilidade entre as refeições, chamado complexo interdigestivo de motilidade. O piloro relaxa quando fortes ondas peristálticas se propagam pelo antro, forçando o material menos digerível para o duodeno. Esse tipo de motilidade parece ter uma função de faxineira na limpeza do estômago de material indigerível. Então, gente, só reforçando aqui, esse material indigerível, ele só vai passar para o intestino depois que todas as partículas foram quebradas a menos que 2 milímetros e sobrou isso. E isso só acontece quando tem o tempo... Cadê aqui? Na verdade, Will, isso só acontece, essa faxina começa quando todos os nutrientes foram absorvidos no intestino delgado, tá? No duodeno e no jejum. Tanto que, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. O cachorro comeu uma bexiga, tá? E ele comeu, sei lá, à tarde, ele jantou, e daí se faz todo o processo digestório, né, toda a quebra de partículas, absorção de partículas, e só depois que essa faxina acontece. Por isso que, geralmente, a bexiga vem no cocô depois de alguns dias, tá? Porque ela demora mais tempo para ser limpada. Um exemplo só. Não, perfeito. Inclusive aquele da meia, né? Que a gente sabe bem. Então, motilidade do intestino. O intestino delgado ele apresenta algumas fases digestivas e interdigestivas. Durante o período digestivo, após a ingestão do alimento, o padrão de motilidade ele é propulsor. O padrão de motilidade não propulsor
é referido como uma segmentação, que ela resulta de contrações localizadas no músculo circular. As porções do intestino delgado, geralmente com 3 a 4 centímetros de comprimento, contraem-se fortemente, dividindo o intestino em pequenos segmentos no lúmen, constrito e dilatado. Durante o período interdigestivo, quando há pouco alimento e no trato gastrointestinal. O esfíncter iliocecal, ele evita que os conteúdos do colo retornem para o ilho. O esfíncter iliocecal, ele está na junção dos intestinos delgado e grosso e evita o movimento retrógrado dos conteúdos do cólon para o ilho. Durante os períodos da atividade peristáltica no ilho, os esfíncteres relaxam, permitindo um movimento do material para o dentro do cólon. Quando a pressão a pressão colônica aumenta, o esfíncter iliocecal se constringe ainda mais. Separei aqui só um videozinho para a gente ter uma visão prática, né, do como é a questão dos movimentos peristálticos no intestino. E a gente pode ver as ondas lentas e todo o movimento. Aqui a gente não consegue ver essa segmentação que foi falada agora, mas a gente consegue ter uma noção de como funciona todo o trato gastrointestinal na região de intestino. Voltando. Próximo. Então, a motilidade do cólon. A motilidade do cólon, ela leva, mistura, retropropulsão e a propulsão da ingesta. As principais funções é a absorção da água e dos elétrons, o armazenamento de fezes e a fermentação de matéria orgânica que escapa da digestão e absorção do intestino delgado. É muito interessante essa parte do cólon aqui, que existem 2 animais que eu cito, que a professora também cita, que eles têm um cólon muito específico. A importância dessas funções varia de acordo com a espécie no tamanho e na forma. Quanto maior for a importância da fermentação colônica para as necessidades energéticas do animal. Exemplos é o cavalo e o coelho. Vocês já ouviram falar que o cavalo e o coelho eles não vomitam? Tá? Então, é justamente por isso, porque a maior parte do intestino deles, a gente teve assim, na anatomia, o cólon deles é bem grande, é bem proeminente. Então, exemplos do cavalo e o coelho fazem largo uso dos produtos da fermentação para as necessidades nutricionais. A mistura é proeminente no cólon, conseguida por contrações segmentares associadas a outros tipos de motilidade. Uma característica particular da motilidade colônica é a retropropulsão, ou antiperistaltismo. Esse tipo de contração peristáltica migra oralmente, o oposto do movimento peristáltico normal. Como eu disse para vocês que havia aí uma exceção. O esfíncter anal. O esfíncter anal ele possui 2 camadas com inervações separadas. Temos a abertura anal, que é constrita por 2 esfíncteres. Um esfíncter interno, de músculo liso, qual a gente não tem controle, o qual é uma extensão direta da camada do músculo circular do reto, e o esfíncter externo, de músculo estriado, no qual a gente tem um certo controle. O esfíncter anal interno geralmente permanece tonicamente contraído, sempre contraído, aguardando um estímulo. Na maioria das espécies, o estímulo simpático resulta em constrição do esfíncter e a estimulação parasimpática resulta no relaxamento.
O esfíncter externo mantém um certo grau de contração tônica, mas o sinal coerente do ânus é regulado principalmente pelo esfíncter interno. O esfíncter externo, que é inervado pelas fibras gerais eferentes, são somáticas, e a entrada das fezes num reto é acompanhada por um relaxamento do esfíncter anal interno, seguido por uma contração peristáltica do reto. Isso é conhecido como um reflexo retoesfintérico. O reflexo normalmente resulta em defecação, mas em animais treinados como nós, né, e os nossos animaizinhos, esse efeito pode ser bloqueado por uma constrição voluntária do esfíncter anal externo. Secreções do trato gastrointestinal. A digestão e a absorção, elas podem ocorrer apenas no meio aquoso das secreções digestivas. A síntese e a secreção desses fluidos é regulado por eventos endócrinos, parócrinos e neurais. O volume total das secreções digestivas é grande, possui uma alta concentração de eletrólitos, quantidade diária é substancialmente maior do que o volume de água que a gente costuma ingerir, no mesmo período equivalente. Uma das principais consequências das doenças digestivas e com risco de vida é a perda de água e eletrólito do organismo causada pela reabsorção inadequada das secreções digestivas. Glândulas salivares. As glândulas salivares, elas são reguladas pelo sistema nervoso parasimpático. Então, vamos lá. A saliva, ela umedece, ela lubrifica, ela digere parcialmente o alimento na região oral. A saliva, ela pode ter funções como antibacterianas, digestivas, de resfriamento, evaporativo, dependendo da espécie. A atividade antibacteriana da saliva resulta na ação de anticorpos e enzimas antimicrobianas conhecidas como os lisossomos. Nos animais onívoros, como ratos, porcos, a saliva ela contém uma enzima que digere o amido, conhecida como amilase salivar. Geralmente, essa enzima ela não está presente na saliva dos animais carnívoros. Em alguns animais, pode conter enzimas que digerem gordura, conhecidas como a lipase lingual, que a gente encontra em bezerros em amamentação. Essa enzima ela desaparece quando eles crescem. A expectativa por alimento ela pode iniciar uma resposta parasimpática que resulta na secreção salivar. Então, quando a gente está pensando em comer alguma coisa, a gente sempre fala, né, que na questão de dar água na boca. Com os animais não deve ser diferente. Quando eles estão para predar ou quando eles estão próximos a receber a sua alimentação, eles também têm esse estímulo. A mastigação e o estímulo das papilas gustativas, além da expectativa por alimento, elas são estímulos aferentes da salivação. Entre as glândulas digestivas e as glândulas salivares, entre as glândulas digestivas e as glândulas salivares são únicas, porque não há um componente regulador endócrino. Células da mucosa gástrica. Aqui a gente tem uns exemplos das células que a gente encontra na nossa mucosa gástrica, que eu não vou entrar explicando, mas a gente pode ver depois. Então, as células da mucosa gástrica e suas secreções associadas são importantes para proteger o epitélio estomacal das condições ácidas e da atividade de trituração presente no lumen. Quando as células da mucosa são lesadas, ocorrem úlceras estomacais. Na área parietal, as glândulas contêm células parietais. Essas células elas são aglomeradas no colo ou a área proximal da glândula. Sua função é secretar o ácido hidroclorídrico, o HCl. As células principais secretam pepsinogênio, o precursor da enzima digestiva pepsina. As glândulas pilóricas não possuem células parietais, mas sim células G, produtoras da gastrina. De acordo com a maioria dos relatos, as glândulas pilóricas de fato secretam pepsinogênio. A pepsina ela é secretada pelas principais células gástricas na sua forma inativa e é subsequente ativada no lumen do estômago. Então vamos ver. A pepsina ela
ela é da família de enzimas que digerem as proteínas e que são secretadas pelas glândulas gástricas. São formadas nas células principais como proenzimas inativas, chamadas de pepsinogênios. Os pepsinogênios, eles são estocados nas células principais até serem secretados lá no lúmen das glândulas gástricas. Após a secreção no lúmen das células gástricas, os pepsinogênios, eles são expostos aos conteúdos ácidos do estômago, que vai levar a uma ativação das proenzimas no lúmen do trato gastrointestinal, que são chamados de zimogênios. A ativação dos zimogênios ela é necessária, pois se eles já viessem ativados, as enzimas poderiam digerir e destruir as células que as sintetizaram, onde elas foram feitas. Então, por isso que ela precisa ser ativada dentro do lúmen gástrico. As secreções. As células parietais são estimuladas à secreção por ação da acetilcolina, gastrina e histamina. Quando o animal ele espera por um alimento, a secreção do ácido gástrico é estimulada em impulsos vagais parasimpáticos e estimulam as células do sistema nervoso entérico a liberar acetilcolina, na vizinhança das células G e células parietais que possuem os receptores da acetilcolina e secretam a gastrina e o HCI, respectivamente. O alimento atua como um tampão, aumentando o pH do estômago. Sempre que a gente se alimenta, nós temos aí um aumento do pH no estômago. A histamina, ela desempenha um papel de amplificar as substâncias na secreção do ácido gástrico. As células parietais, elas possuem na sua superfície receptores para a gastrina, a acetilcolina e as histaminas. As histaminas, ela é secretada pelos mastócitos e as células semelhantes e enterocromafines na mucosa parietal. As células secretoras de histaminas, elas são estimuladas a secretar pela gastrina e pela acetilcolina. Os efeitos da gastrina e da acetilcolina sobre a secreção do ácido gástrico são amplificados por meio de um estímulo de secreção da histamina. E conforme a secreção gástrica, a digestão, elas prosseguem, o pH do estômago diminui e a secreção da gastrina é suprimida e a do ácido é reduzida. Quando os conteúdos ácidos do estômago fluem para o duodeno, o pH do duodeno é reduzido e a produção do ácido gástrico ela é suprimida. O pâncreas. Então, o pâncreas ele possui duas funções, que ele tem uma porção pequena do tecido pancreático que é arranjado em ilhotas distintas. São pequenos pontos dentro do pâncreas que são chamados de pâncreas endócrinos, que secretam hormônios para a corrente sanguínea. Lembrando, hormônios, corrente sanguínea. A maior parte do tecido do pâncreas ele está envolvida com a elaboração da secreção digestiva, porção conhecida como pâncreas exócrino, pois suas secreções elas são enviadas para o lúmen intestinal. Cada célula acinar pancreática pode produzir todas das mais de 10 enzimas diferentes secretadas pelo pâncreas. O líquido pancreático é um líquido alcalino, rico em bicarbonato, que neutraliza a ingesta ácida que chega ao duodeno vinda do estômago. Além disso, os íons H+, transportados no líquido basal intersticial do pâncreas, são absorvidos pelo sangue, equilibrando a maré alcalina que foi criada pela secreção do ácido gástrico. Quando o alimento é digerido e absorvido e o ácido é neutralizado, os estímulos para a secreção pancreática são removidos e a quantidade de secreção diminui para as taxas baixas e basais. E, por último, a secreção biliar. As células parietais são estimuladas à secreção por ação da acetilcolina, da gastrina e da histamina. Os hepatócitos, células do fígado, formam os ácidos biliares e a partir do colesterol. A função dos ácidos biliares é emulsificar os lipídios da dieta e solubilizar os produtos da ingestão de gordura. Além dos ácidos biliares, fosfolipídios e colesterol
A bile possui pigmentos biliares presentes em alta concentração, que são produtos de quebra de hemeporfirina, não sei porque eu estou com hemato, uma porção da molécula da hemoglobina. O principal pigmento da bile é a bilirrubina, que dá a sua cor verde característica. No lumen do intestino, a bilirrubina ela é convertida por uma ação bacteriana em outros componentes. Esses componentes secundários são responsáveis pela cor marrom característica das fezes dos animais não herbívoros. As substâncias metabolizadas e secretadas pelo fígado incluem muitos fármacos e toxinas importantes. Isso é clinicamente importante, pois as ações desses agentes podem ser potencializadas pela função comprometida do fígado. E é isso, pessoal. Caramba, Bom. parabéns. Ó. Obrigado, Will. gente. Parabéns, Will. Eu tenho que falar na frente de todos. O Will é meu monitor, virou meu amigo, e eu estou morrendo de orgulho, eu estava morrendo de medo. Ele passou para mim, conversamos, né, Will, muito. Então, eu estou mega orgulhosa. Parabéns. Eu estou nervoso aqui, suando. Eu sei. Dar aula na frente da sua professora. Pessoal. Eu fiquei bem nervoso. Não, dar aula na frente da sua professora já é junto. Dar aula da sua professora e orientadora é pior ainda. Eu entendo isso, mas ossos do ofício, né? Não tem jeito. Eu falo que eu estou professora, não é que eu sou professora, porque um dia pode ser que a gente esteja em lados diferentes, né? Eu esteja vendo uma palestra do Alê, do Rian, da Si, a sua, né? Então, eu estou professora. Então, eu estou aqui morrendo de orgulho, de admiração. Muito obrigada. Amores, vocês têm alguma dúvida? A gente vai ter plantão de dúvidas também em sala semana que vem. Tá? Quinta-feira tem o último revisão do Will. Aqui na sexta que vem, tanto manhã e noite, eu vou dar um plantãozinho de dúvidas para vocês. Então, estudem até lá e amanhã nos veremos para a última parte de sistema digestório que vocês não aguentam mais. É extenso. Abusada. Ô, Will, você vai disponibilizar esse conteúdo maravilhoso que você preparou para nós? Vou sim, esse resuminho, gente. Eu vou disponibilizar e também, se vocês tiverem interesse, a aula também eu vou disponibilizar para vocês. É um resuminho, porque quase 100 slides para resumir sem perder nada é bem difícil, gente. Porque eu fiquei pensando assim na hora de resumir isso, o que a professora pode pedir na prova para a gente. E aí eu mando um resumo para vocês que não tem... A prova está feita. A prova está feita. A cara da Silvia está feitinha. Gente, todo mundo aqui foi meu aluno outro semestre. Eu não peço absolutamente nada que eu não dei em sala de aula. Então, verdade. Professora, até o Samuel foi seu aluno. Foi, né? Silvia, faz igual a minha filha. A minha filha assiste tanta palestra que eu dou, mas tanta palestra, que ela fala assim, e nós somos do GEMA também. Aliás, acho que semana que vem tem palestra, depois eu falo para vocês. Que ela fala assim, né, Will? Ela veio pedir para o Will certificado, que ela assistiu todo o curso e ela não ganhou certificado. Acho que o Samuel merece também. Ela pediu para você. Assistiu, acompanhou, tá certa. Você não fez o certificado dela, Will? Preciso mandar o nominho da Bel mesmo, com certeza. Gente, vocês têm alguma dúvida, amores? Não, professora, achei que o resumo que ele fez, eu não peguei desde o início, porque a gente acabou se atrasando um pouco, mas da onde eu peguei em diante foi bem claro. Eu acho que até as palavras, assim, ele teve a preocupação de colocar de uma forma mais simples para a gente poder compreender. Eu achei muito bacana. Então, eu vou ler todo esse conteúdo dele. Se eu tiver alguma dúvida, semana que vem, eu vou perguntar tudo para ele. Pode perguntar, gente. Não, e sexta-feira eu estou com vocês, né, também,
na outra sexta para tirar dúvidas, que é um dia antes da prova, e amanhã eu estou com vocês para encerrar esse raio desse sistema digestório que ninguém aguenta mais. É muito extenso, eu sei disso, né? E amanhã eu quero ver quem vai faltar na minha aula, que eu vou dar tudo tapa na bunda de vocês. Quero Isso ver mesmo. só. Viu, Silvia? Mas não tem nem como faltar na aula de uma professora Professora, pode ser no online, né? Mas eu estarei lá. Não. Que eu quero meu chá e o pirulito de pinga. É mesmo? Olha lá. Eu quero pirulito de pinga. Nossa, boa, professora. Amores, então, se Então, está tudo ok, eu não vou, muito obrigado, e a sala é sua. Gente, professora, mas- essa Pode semana eu não falar, tô indo. encerrar, que é com você, amor. Eu já só estou de coadjuvante. Sim. Midian, você ia falar alguma coisa, pode falar. Não, eu falei, só essa semana eu não tô indo nas aulas, embora fosse a minha semana, Pro, porque como tá tendo a paralisação, eu tô tentando ao máximo a gasolina, tudo para uma emergência, né? Então, não é desleixo eu de entendo. forma alguma, é mais, assim, precaução mesmo. Então, eu vou assistir online. Não, tudo bem. Mas amanhã a estarei gente aqui. estarei lá. Quem é da manhã, 7h30 da manhã. Eu acho melhor eu já ir dormir. Brincadeira. E à noite, quem é da noite, nos veremos às 19h15. Eu estou lá o Combinado. dia inteiro. Se vocês precisarem de qualquer coisa, eu estou amanhã a tarde toda lá também. Só A professora aparecer percebeu lá. que eu aprendo até por difusão facilitada, né? O pessoal pergunta lá no grupo, eu já, opa, o que está acontecendo aqui? Vamos entender o que está acontecendo? Mas é isso que é o objetivo do grupo, porque às vezes você tem uma dúvida, esquece de perguntar, sei lá, né? E o outro, a dúvida do outro já colabora. E o Ariel só comendo cara de pau. Só tá no cló, 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 cló. Só tô vendo aqui, eu só fico de olho em vocês. Luizinho, Professora, mais uma... da digestório da Ariel, faz parte da cabeça, as pernas. Simone, eu já falei para você que tem uma coisa. Eu sou fofa, amável, sou mesmo, o Will conhece. Eu sou de paz. Mas, cara, uma coisa que eu tenho muito ódio é quem come e não engorda. Mas muito ódio. Pessoal, vamos tirar uma foto para colocar lá no grupo. Vamos, boa. Ariel, você está falando, mas está mudo, não estava te ouvindo. Deixa eu Vamos fechar, lá. tira aí. Vamos, Will, põe mosaico. Como seria mosaico? Ai, tem que ensinar tudo para esse menino. Brincadeira. Deixa eu ver se eu sou host, se eu consigo. Não consigo. Onde eu Não dá. clico aqui? Aqui, View. View Gallery. Certo, visualizar, tá. Tá, já está em galeria. Já? Já. Tem só Então o é o meu que não orador, tá. esse é, como é que fala? É individual. Cada um põe no seu computador. Mas vamos lá, gente. Vamos tirar uma fotinha. O Will adora uma foto. Deixa eu jogar aqui no grupo para ver se ficou boa. Né? Sempre que a gente é monitor, né? E consegue dar uma aula mais ou menos para os colegas. Então... Deu uma grande aula. Cadê a Claudinha, a outra? Cadê a Olha, Claudinha Cláudia, Ortiz? ela é a próxima vítima, gente. A Cláudia vai dar para vocês. Claudinha vai dar renal e endócrino. Ixi. Ó, vejam aí se ficou bom. Você quer que tire outra? Tem gente da manhã e da noite. Tem que mandar nos dois, né, gente? Pelo amor de Deus. É que você mandou no nosso grupo só, Will. Tá bom, Will. Tá bom. Só ver, pessoal, se... Ó, vejam aí. Agora sim. Não me vi ainda, peraí. Aqui, ó, já te vi. Achei eu. Achei eu.
Certo, pessoal? Obrigado. Desculpem aí Eu agradeço por aí, ter viu? gaguejado um pouco, mas eu vou distribuir o material para vocês. O que eu puder ajudar aí para vocês antes da prova, contem comigo, a gente vai respondendo no grupo, tá bom? Até um dia antes da prova, vocês já sabem. Porque Que no no dia dia da da prova... prova, vocês que não foram meus alunos, É uma amnésia. eu já vou falar. No dia da prova, nem eu, nem o Will, nem a Cláudia respondemos dúvidas nenhuma. A gente pode resolver dúvidas de semântica. Ai, Pro, não entendi o que você quis dizer, isso, beleza. Agora, dúvidas da disciplina, a gente responde até um dia antes da prova, isso é ordem minha. Eu não respondo perguntas no dia da prova, porque eu acho isso um desaforo. Beleza? Então, está dado o recado para quem não sabia. Mas até lá, eu respondo pergunta até no fim de semana, no feriado, para mim não tem problema. Responde mesmo. Mas no dia da prova, cara, eu tenho uma amnésia, assim, eu sofro de Alzheimer repentino. Ai, Deus que me perdoe. Mas é verdade. Pecado. pessoal, Bom, gente, muito obrigada. Professora, só para dar um aviso, amanhã, como eu coloquei, a gente vai liberar o quiz. Por favor, pessoal, o nome completo e vão até o final, tá bom? Para a gente não ter problema. Mesmo que vocês não acertem da primeira vez, tentem mais outra vez para ir treinando o conhecimento de vocês, mas vão até a última questão. Não, desse semestre, a professora pediu para a gente ser bonzinho com vocês, não serão muitas questões. Então, garantam um ponto fazendo a atividade, tá bom? E eu vou liberar amanhã, no final da aula dela, e vai ficar disponível até quinta-feira que vem, tá bom? No final da outra aula. Certo? Vai ficar aqui Bem, mesmo muito no obrigada. Classroom? Ou vai ser no... Para ser bem simples, eu vou mandar no grupo. Eu só preciso que quando vocês entrem no quiz, escrevam o nome completo. Não, mas coloca também no Google Sala de Aula o link. Ah, não, eles estão falando que da outra vez eu pedi para mandar o print para a gente... Não vai precisar de print, nada. Desde que vocês coloquem o nome completo, eu consiga bater aqui. Tá bom? Perfeito. Então, tá bom, gente. Obrigado mais uma vez por terem comparecido, me ajudado aqui e que precisar, eu estou à disposição. Obrigado, boa noite. Tchau, gente. Muito obrigada. Tchau, Até tchau. amanhã. Boa noite. Professora, Beijo. minha tia está mandando um beijo para a senhora. Obrigada. Quem? Oi, tia! As malucas que ele está dando aula. Tia apaixonada, admiradora e muito feliz. Eu estava acompanhando, né? Assim, em termos técnicos eu não entendo muito, mas assim a gente vê que a máquina humana é tão preciosa, né? Tão detalhada e tão funcional, né? Que nos ajuda, espelha o que nos serve, ajuda a selecionar o que é necessário ao nosso organismo. Então, assim, parabéns a todos vocês que estão fazendo esse curso. Hoje é dia do veterinário, tia. Ai, parabéns a todos, professores e todas as futuras veterinárias, né, futuras. Muito obrigada. A E senhora é uma uma área que eu fofa, dá vontade de apertar. Logo, logo. E uma área que eu sou Linda, linda. apaixonada pela medicina, gente, é uma coisa assim da alma. E eu fico muito feliz de ver meu sobrinho fazendo esse curso, porque era o sonho da vida dele. E esse menino é nosso exemplo, nosso orgulho do bem, orgulho de Deus, né? E que todos vocês sejam muito bem-sucedidos na vida, que sigam a missão com amor verdadeiro. Faz a gente chorar, tia. Com amor Eu já verdadeiro. chorei, você acha que não? Já tô chorando. Eu que sou chorona, amor. Vocês têm alguma dúvida? também, Que eu já estou chorando. professora, a senhora me perdoa, mas eu O- zelo pelo amor, pela humanização de todos os trabalhos, porque eu acho que é isso que as pessoas necessitam. O William, eu sei do amor, do coração, e ele está dividindo isso com vocês com toda a simplicidade dele. Então, é um orgulho do bem. Ele é meu gratidão a orgulho, Deus. eu Ai, morro. Ele é minha ama- cria. Ele ama a senhora, ele ama os professores todos, ele ama todos os colegas, ele fala comigo, ele fala com... Mas ele gosta mais de mim, né? Olha, Ele é minha Ele cria. passa mais Ele nas tem que alunas, gostar ele muito cuida da mais de gente, mim. de
Não, tudo bem, a gente divide, não dá, mas a gente divide nada para todo mundo. Beijos, Deus abençoe vocês. A senhora também, fique com Deus. Muito obrigada. Beijo, gente. Obrigadão. Fica com Nada, Deus. muito obrigada. Wilzinho, love you. Já falo com Beijo, você. gente. Obrigada. Beijo. Boa noite. No celular. Beijo. Tchau. Tchau, gente. Tchau.